Atenção, galera, está começando mais um resumão, dessa vez o resumão do mês de novembro. Presta atenção, fica aí, não sai, uhul! Depois desse começo bem, um pouco mais ou menos, vamos dizer, escandaloso, quero explicar pra vocês que o mês de novembro ele foi um pouco fraco de conteúdo, vamos dizer assim, porque foi um mês muito conturbado. Teve estreia de peça no teatro, teve viagem que eu fiz, que vocês estão acompanhando no blog, nas redes sociais, teve lançamento novo do site novo, então assim, foi muita coisa acontecendo e aí acabou que as leituras foram vergonhosas, galera, mas vocês vão acompanhar aqui, preste atenção o que aconteceu nesse mês de novembro, um resumão das melhores coisas. Para começar, de todos os filmes que eu assisti, que não foram muitos esse mês, eu queria separar dois. O primeiro é o filme Ninguém Está Olhando, que está em cartaz nos cinemas agora, que é um filme predominantemente argentino, eu diria, mas ele tem uma participação de outros países também. Esse filme conta a história do Martín, que é um ator muito famoso na Argentina, ele fazia uma série de grande sucesso, e ele decide largar tudo isso também porque ele tem um problema com crush, não sei o que, né? E ele resolve largar tudo isso pra ir pra Nova York pra poder fazer um filme. Ele vai com uma promessa de um filme de um grande diretor mexicano, que é a promessa do momento. Ele vai lá pra rodar esse filme, que isso não vai acontecendo, e ele vai tendo que se virar em Nova York sem green card, sem nada, e um caos na vida dele acontece. Ele vira babá, ele começa a aplicar uns golpes pra conseguir um dinheiro, ele vira garçom, e é muito interessante porque mostra um pouco isso, né, de como muita gente sai com esse sonho norte-americano e às vezes as coisas não dão muito certo por lá. Ainda mais ele, que era um cara que já tinha uma carreira super consolidada na Argentina, ele é reconhecido às vezes na rua por umas babás latinas e ele se esconde, né, porque enfim, é uma vergonha um pouco pra ele, vamos dizer assim. A gente acompanha esse período da vida do Martín. Eu tenho uma questão com esse filme porque eu acho que as personalidades e as relações, elas não são muito bem trabalhadas. Tudo é muito superficial, assim. O Martín é um personagem muito bom, né? O cara é muito bom e a forma como ele é trabalhado é muito boa, mas os outros atores e os outros personagens, eles passam pela vida do Martín com relações que seriam muito legais se fossem muito bem trabalhadas, mas isso não acontece muito bem. De qualquer forma, é um filme que eu destaco, desses que eu assisti nesse mês, que não foram muitos, né? Não assisti os principais lançamentos, infelizmente, mas eu destaco esse, acho que vale a pena assistir, principalmente a galera que é do teatro, que é ator, né? Que vai se identificar com uma série de questões. O Martín, por exemplo, ele é argentino, né? Ele é latino-americano, mas ele é muito louro, muito branco, então ele ia fazer teste pros personagens, ele ia fazer teste pro personagem latino, ele nem entrava na sala de teste, porque ali ele percebia que ele não poderia fazer o papel do latino, porque ele não tinha o biótipo padrão do que eles consideram que é o biótipo do latino, sabe? Então eu achei bem legal por essas questões, então Ninguém Está Olhando, o filme que tá nos cinemas. Hola Nico, espero que tu experiencia en Nueva York vaya bien. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya está. Bueno, todavía estás a tiempo de volver. ¿Me llamas? O outro filme que eu destaco dos que eu assisti esse mês é Entre os Muros da Escola, que na verdade não é um filme novo, né? Esse filme já tem alguns anos, é um filme francês que conta a história de um professor de uma escola da periferia de Paris que tem que lidar com todos os problemas de ser professor e os problemas da falta de educação dos alunos, de alunos que não encontram muito futuro estando ali na escola, não é bem isso que eles querem fazer da vida, e esse professor, como que ele lida com isso, ele às vezes tem problemas, né, com esses alunos mais sérios, e é muito legal. E um dos motivos de eu estar recomendando esse filme, além do fato de eu ter achado esse filme muito bacana, é que eu assisti numa plataforma muito legal para quem estuda francês, que é filmefra.com. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um site que tem vários filmes em francês, o áudio em francês com a legenda em francês. Então é muito bacana. Esse filme fala muito rápido, você fica meio zureta, mas dá pra entender, sabe? É muito bacana pra estudar. Então essa é a dica. Agora falando de séries, eu comecei a ver 3 séries esse mês, mas não terminei nenhuma, né, nenhuma temporada de nenhuma série, fui vendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas a série que eu posso destacar já, e eu vou fazer post em breve lá no blog, é O Justiceiro, série que estreou na Netflix, que é baseada nas HQs da Marvel. O Justiceiro conta a história do Frank Castle. Aliás, eu não entendo muita coisa de quadrinho, né? Então eu tô entrando nesse universo dos super-heróis, da Marvel, da DC, por conta dos filmes, por conta de séries que estão sendo lançadas.
eu tô pincelando um monte de coisa e tem várias coisas chegando pra mim, mas eu não entendo muito bem. O Frank Castle é um veterano de guerra, né, que ele agora assumiu essa função de ser realmente justiceiro, né, quem faz coisas ruins ele vai atrás. Ele quer vingar a morte da família dele, que, enfim, foi assassinada por uma equipe que ele tá aí tentando entender exatamente o que aconteceu. A série acompanha como que são essas investigações do Frank, que na verdade tá escondido, porque para todos os efeitos pro mundo ele morreu e ele não pode aparecer, porque senão ele vai ser capturado, enfim, a gente vai acompanhando. Mas para além dessa coisa de ação, né, da ação em si, eu acho muito legal dessa série, eu vou falar isso melhor no post, que a gente vai acompanhando como que é a mente desses veteranos de guerra, né, essa galera que passou por uma guerra, que lutou lá no front, como que às vezes a cabeça volta toda confusa, né, tem gente com pesadelo, tem gente que mata outros, porque você ainda tá naquela pilha, e como muitas vezes a pessoa que criou a guerra, né, o criador de todo aquele furdunço, está acompanhando pelo computador de dentro do escritório, só mandando matar e morrer, quanto quem tá lá na guerra mesmo é quem tá se ferrando bastante. Pra mim isso é o mais legal que eu tenho achado dessa série do Justiceiro, essa análise mais psicológica, mas eu vou falar isso mais pra frente no post. Part of a covert CIA operation. The man in charge wants to meet that. Agora falando de livro, o livro que eu li esse mês, vergonhosamente, foi o único livro que eu li esse mês por conta de todas as coisas ditas anteriormente, foi Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é um livro da Jane Austen que traz a história da família Bennet, pai, mãe e 5 filhas. A grande função da mãe no mundo é ver essas 5 filhas casadas, é o grande objetivo de vida desta mulher, é esse. E a gente vai acompanhando, né, esse processo, essas 5 filhas, basicamente com a Elizabeth, que é a segunda filha, ela é meio que a protagonista desse filme junto dela, desse livro, galera. Ela é protagonista desse livro, não é mesmo? O vídeo da semana que vem provavelmente vai ser sobre esse livro, vou falar dele com mais detalhes, trazer algumas outras informações, mas o que eu posso adiantar é que é muito importante quando a gente está lendo esse livro, a gente lembrar que ele se passa no século XVIII e mais do que isso, ele foi escrito por uma mulher no século XVIII, porque às vezes a gente lida com esses personagens, dá vontade de dar uma sacudida na cabeça dos homens, da mulher e falar, querida, a vida não é assim. Mas naquela época era assim. E a gente, quando se coloca nessa cabeça da época, a gente consegue entender a importância das atitudes dos protagonistas, muitas vezes. Que hoje em dia você fica, ah, tá bom, querida, fez mais que obrigação. Mas para aquela época era, assim, um evento. Então tem que se colocar nesse lugar para conseguir entender essa obra melhor. Eu ainda não assisti o filme, mas pro próximo vídeo eu pretendo assistir o filme para tentar fazer também essa comparação. Então, semana que vem, fiquem atentos! Tá quase acabando, eu juro, prometo, do fundo do meu coração. Agora falando de teatro, o destaque desse mês é o espetáculo que eu assisti, Josephine Baker, A Vênus Negra. Esse aqui. Tá vendo, produção? Tá aparecendo? Então tá aparecendo. Essa aqui é a Aline Deluna, ela é protagonista desse espetáculo. Vou deixar aqui embaixo o link pro post que eu fiz falando dessa peça, fiz uma entrevista com a Aline. É muito legal porque a Josephine Baker é uma grande atriz, humorista, dançarina, tudo de arte essa mulher fazia. Ela é franco-americana, vamos dizer assim, porque ela precisou sair dos Estados Unidos para ser reconhecida enquanto artista na França, porque ela era negra e, enfim, ela viveu numa época de muita divisão nos Estados Unidos entre brancos e negros. Ela não conseguiu se firmar lá como a grande artista que ela era. O mais doido é que a Josephine Baker, ela não é muito conhecida no Brasil, sendo que ela é uma mulher de muita importância em vários campos da arte, né? Ela foi pioneira em diversas dessas áreas, enquanto negra, enquanto mulher, e a gente não conhece muito bem essa história. E ela tem algumas passagens da vida dela pelo Brasil, algumas músicas que são clássicas nossas, né? Algumas marchinhas, não lembro, foram inspiradas em coisas da vida da Josephine e a gente passa batido. Então o espetáculo é muito legal para conhecer. Falo mais dele no post, como eu disse, então é só clicar aqui na descrição no link que vai lá para a entrevista com a Aline. Ela fala melhor sobre isso, melhor do que eu inclusive, mas recomendo, tá em cartaz ainda lá no Teatro Maison de France. Última coisa, nesse mês eu também vou falar, a partir de agora eu pretendo falar de CDs que eu tenho escutado, coisas que tenham passado lá pelo blog, e eu escutei o CD Sínteses, não sei se é assim que fala, Sínteses, em inglês se fala Sínteses,
Não sei, galera, uma coisa do problema do CCA e do Fisk. Mas enfim, Evanescence lançou esse CD, a galera do Evanescence que já tava muitos anos sem lançar alguma coisa, lançou esse álbum, fui bem empolgada a ouvir, bem bacana, mas é um álbum que tem assim 16 músicas e só 2 ou 3 são inéditas. No mais são regravações que eles fizeram de canções antigas, canções de sucesso, que agora eles botaram do jeitinho que eles acham que essas músicas deveriam ser mesmo, sem interferência de gravador ou sem interferência de rádios, enfim, interferências pelas quais eles tiveram que passar no começo da carreira. Então tem novos arranjos para músicas já antigas, músicas de sucesso, muitas eu nem conhecia na verdade, então de qualquer forma eu falo mais também, falei mais lá no blog, tem o link aqui na descrição, só ir lá para conhecer um pouquinho melhor, você pode ouvir o álbum inteiro lá no blog também, tá bom? Então é isso, um grande beijo, esse foi o resumão do mês de novembro, como eu disse foi um mês com poucas coisas, mas eu tentei pincelar ali o melhor do que eu fiz, que não foi muito, não é mesmo? Mas nos vemos semana que vem aqui neste mesmo canal, neste mesmo dia, nos vemos aqui, não é mesmo? Um grande beijo e até a próxima semana.